Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Matemática Ninja. Eu sou o professor Francisco Souza e estou trazendo hoje para o canal a continuação da playlist sobre produtos notáveis. Hoje nós estaremos falando sobre o cubo da soma. Se você tem interesse por esse assunto, você está no vídeo certo. Fica até o final, clica no botão de inscrever-se aí se ainda não está inscrito no nosso canal, ativa as notificações e também deixa o seu curtir aí para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Bom pessoal, eu já coloquei aqui o nosso binômio elevado ao cubo e eu vou iniciar o desenvolvimento do nosso produto notável pela fatoração desse A mais B elevado ao cubo. Vou colocar aqui A mais B ao quadrado multiplicado por A mais B. Pela propriedade do produto de potências de mesma base, em potenciação, a gente sabe que quando a gente tem bases iguais, a gente transforma isso em um único termo, somando os expoentes. Como aqui a gente tem o 1, aquele 1 oculto, então 2 mais 1 é igual a 3. É como se nós estivéssemos aplicando essa propriedade de trás para frente. Para que eu fiz isso? Para que pudesse aparecer o A mais B ao quadrado, que é um tema que nós já conhecemos. Aí em cima no card eu vou deixar o link para vocês estarem tendo acesso à playlist sobre produtos notáveis, onde vocês vão encontrar lá o quadrado da soma também. E aí o desenvolvimento do quadrado da soma, como você pode consultar lá na aula, vai ser o seguinte. Bom, isso aqui multiplicado por quem? Pelo binômio A mais B, ok? Para dar continuidade ao desenvolvimento, eu vou fazer as distribuições aqui, ok? Vamos começar aqui com A ao quadrado multiplicado por A. A ao quadrado vezes A, mesma regra de produto de potência de mesma base. A gente repete a base, soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Então a gente começa aqui com o A elevado ao cubo. Mais, agora o A ao quadrado distribuído com B. São variáveis diferentes, então a gente vai deixar essa multiplicação indicada, né? A ao quadrado vezes B. Agora vamos distribuir o 2AB. 2AB vezes A. A gente tem a mesma variável que a gente pode usar o produto de potências de mesma base. Então, na variável A, a gente vai ficar com A elevado ao quadrado, porque 1 daqui mais 1 daqui dá 2. Então, podemos escrever como 2. Aí o A fica ao quadrado, então A ao quadrado, B. Ok? E distribuindo o 2AB com o B, o processo agora vai se repetir com o B. 1 daqui mais 1 daqui dá 2, então o nosso B fica ao quadrado. Então, mais 2 vezes A vezes B ao quadrado. B ao quadrado vezes A, só por uma questão da gente manter o que vem fazendo, eu vou colocar a variável A no início, tá? Então, nós vamos ficar aqui com A vezes B ao quadrado. E finalizando a distribuição do B ao quadrado com o B, produto de potências de mesma base mais uma vez, 2 mais 1 é igual a 3. Então ficamos aqui com o B elevado à terceira ou B elevado ao cubo. O desenvolvimento ainda não terminou, por quê? Porque nós possuímos aqui termos semelhantes. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse termo aqui, a parte algébrica dele é A ao quadrado vezes B. E desse aqui também, ó. Então, nós temos dois termos semelhantes que podem ser somados aí. O mesmo processo acontece para esses dois monômios aqui, ó. A gente tem os dois com parte algébrica iguais, AB ao quadrado. Então, eles também são semelhantes, também podem ser somados. E é isso que eu vou fazer na finalização do desenvolvimento do cubo da soma aqui, pessoal. Então, nós vamos ficar aqui com A ao cubo, mais, com a soma, 1 mais 2 é 3, ficamos com 3. A ao quadrado vezes B. O mesmo processo se repete aqui para o AB ao quadrado. Nós temos 2 mais 1 que é igual a 3 também. Então, 3 AB ao quadrado. E finalizamos com o B ao cubo. Então, nós temos aqui o desenvolvimento do nosso cubo da soma. A ao cubo, mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo.
O desenvolvimento está pronto, pessoal, mas eu vou trazer ele aqui para cima para a gente observar alguns detalhes, beleza? Bom, então vamos lá. De início, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para a variável a, tá? Para o primeiro termo. Observe que começa com o cubo dele. E vamos olhar lá no final também, a gente observa que temos lá no final o quê? O b ao cubo. Essa característica, ela também aconteceu no quadrado da soma, pessoal. Sempre que a gente tem um produto notável que a gente vai desenvolver, o expoente dele vai ser exatamente os expoentes do termo que começa e que termina esse desenvolvimento. No caso do quadrado da soma, começou com o a ao quadrado e terminou com o b ao quadrado. Como aqui é cubo da soma, a gente vai começar com o a ao cubo e terminar com o b ao cubo. Ou seja, começa com o cubo do primeiro e termina com o cubo do segundo. Mas observa a sequência aqui dos coeficientes de a. Vou até apagar o b ao cubo nessa cor para chamar a atenção depois dele com uma outra cor. Vê bem, o a ao cubo. No segundo termo, a gente tem a também? Tem. Mas observa o que aconteceu com o expoente dele. Ele diminuiu em uma unidade. Ele era a ao cubo, passou a ser a ao quadrado. O que acontece também na passagem aqui do segundo monômio para o terceiro. O expoente de a, o famoso 1 oculto, faz com que a gente chegue à conclusão de que caiu uma unidade também. E no último monômio, esse a nem aparece, porque seria o equivalente a termos um a elevado a zero. Porque qualquer termo, qualquer valor elevado a zero é sempre igual a 1. Isso a gente já conhece de potenciação. Então é como se eu tivesse aqui o a elevado a zero, né? Multiplicando pelo b ao cubo. Como ele é igual a 1, ele é o elemento neutro, a gente nem precisa escrever. Então o que é que está acontecendo com o expoente do primeiro termo? Ele está decaindo em uma unidade, até que no último monômio ele não aparece mais. Agora vamos observar o que está acontecendo com o b. Só que para analisar o b, eu vou pegar lá do final para o começo. Temos lá o b, que é o segundo termo, elevado ao cubo. E observe o que está acontecendo com ele também. Ó. Seguindo esse caminho de volta aqui, ó, os expoentes também estão diminuindo. O mesmo processo que aconteceu com o primeiro termo está acontecendo com o segundo. Só que do final para o início. Ó. B ao cubo diminuiu para b ao quadrado, que diminuiu para b à primeira. E aí não vai mais aparecer no primeiro termo, ou seja, o mesmo processo que acontece com a variável a, com o primeiro termo, acontece com a variável b, com o segundo. Só que do primeiro termo vai do início ao fim, e com o segundo do fim ao início, beleza? Vou chamar a atenção agora para outro detalhe. Como eu falei, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, então eu poderia escrevê-lo aqui, correto? Então observa quem são os coeficientes que vão aparecer aqui. Aqui é o 1. No segundo monômio é o 3, no terceiro monômio outro 3, e no quarto e último monômio a gente volta para o 1. Então isso aqui já é uma dica legal, quando você for desenvolver binômios dessa forma, né? Na forma de cubo da soma. Você pode lembrar que os coeficientes dos 4 monômios que aparecem nessa ordem são sempre 1, 3, 3 e 1. É uma técnica de memorização que ajuda a gente na hora de aplicar esse conhecimento aí, beleza? Vamos ver alguns exemplos? Bom, nosso primeiro exemplo aqui é x mais 3 elevado ao cubo. Lembrando das dicas que eu dei agora há pouco, a gente vai montar a nossa estrutura de desenvolvimento já separando em 4 monômios, tá? A gente percebeu que o cubo, quando é desenvolvido, aparece em 4 monômios. Então eu vou colocar 4 espaços aqui, tá certo? Desta forma. Ok? Lembrando também de outra dica que eu acabei de dar, a gente começa e termina o desenvolvimento do cubo com os cubos do primeiro termo e do segundo termo. O nosso primeiro termo aqui agora é x, então a gente vai começar com o x ao cubo. E vamos terminar com o cubo do segundo termo. Quem é o segundo termo? 3. Então vamos colocar aqui 3 ao cubo, ok? Lembram dos coeficientes? Na sequência 1, 3, 3 e 1. Então vamos colocá-los aqui, ó. 1, 3, 3 e 1. Ok? Bom, agora vamos lembrar do que acontece com os termos, né? A gente falou que os termos eles têm os coeficientes decrescentes do primeiro termo, do início para o final, e o segundo termo, do final para o início. O primeiro termo, que é x, já começou aqui com x ao cubo. Então a gente vai diminuindo até que no último ele não aparece.
Então, x ao cubo aqui vai virar x ao quadrado, que aqui vai virar x, e no último ele não vai aparecer, tranquilo? O segundo termo é do final para o início. Já temos ele elevado ao cubo aqui. Então, aqui nós vamos ter 3 ao quadrado, diminuiu uma unidade. Aqui nós vamos ter 3 e aqui ele não vai mais aparecer. Essa técnica é bastante legal para a gente desenvolver qualquer cubo de soma, tá? Então vamos nessa, vamos finalizar aqui o nosso desenvolvimento, ok? Vamos preencher aqui embaixo, fazendo as contas que a gente tem para fazer. Aqui é 1 que multiplica, então a gente não precisa colocar esse 1. Então fica x ao cubo mais. Aqui a gente tem 3 que multiplica x ao quadrado, que multiplica 3. Nesse caso a gente vai multiplicar apenas os valores, né? E no caso 3 vezes 3 dá 9. Então nós ficamos aqui no meio com 9x ao quadrado, tranquilo? No terceiro termo, a gente pode fazer 3 que multiplica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, e 9 vezes 3 dá 27. Então no nosso terceiro monômio, nós vamos ter 27 que multiplica x. E finalizando, um elemento neutro e 3 ao cubo dá 27. Então 1 vezes 27 é igual a 27. Então nós temos aqui o desenvolvimento do nosso cubo da soma x mais 3 ao cubo, resultando em x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 27x mais 27. No nosso segundo exemplo aqui, a gente tem 2 mais p elevado ao cubo. Nós vamos usar a mesma técnica que nós utilizamos aqui, tá? E aí agora vamos fazer o quê? Começamos com quem? Com o cubo do primeiro termo. Então vou colocar aqui 2 elevado ao cubo. E terminamos com quem? Com o cubo do segundo termo. O segundo termo é p. Então vamos terminar aqui com p ao cubo, certo? E aí vamos lá. Podemos ir para onde agora? Colocarmos os coeficientes, tranquilo? E agora vamos fazer o quê? Colocar os termos, o primeiro termo com valores do expoente decrescentes da esquerda para a direita e colocarmos o segundo termo também com expoente decrescente, só que da direita para a esquerda. Então vamos lá. O primeiro já tem aqui com expoente 3, então nós vamos colocar aqui com expoente 2, diminuindo 1, aqui com expoente 1, que a gente não precisa escrever, e no último ele não vai aparecer. Mesmo processo vai acontecer com o p, que começou com p ao cubo, então vai diminuir aqui para p ao quadrado. Aqui vai diminuir para p elevado à primeira, que também eu não preciso escrever. E aqui a gente não tem mais o segundo termo, no caso a variável p. Então agora vamos fazer as contas aqui e finalizar o desenvolvimento do nosso cubo da soma. Vamos lá? O 1 é elemento neutro, isso nós já sabemos. Então, 2 ao cubo. 2 ao cubo é igual a 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, temos aqui o primeiro termo igual a 8. O nosso segundo termo, o nosso segundo monômio, vai ser 2 ao quadrado. A potência tem que ser calculada primeiro, evidentemente. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. E 3 vezes 4 é igual a 12. Então, o nosso segundo monômio vai ser 12p. Ok? Quem vai ser o nosso terceiro monômio? 3 que multiplica 2. 3 vezes 2, 6. Nós podemos fazer. E o 6 vai acompanhar o p ao quadrado. Então, nós temos aqui 6p ao quadrado. E finalizamos o desenvolvimento com p elevado ao cubo. E aqui está o nosso cubo da soma desenvolvido. 2 mais p elevado ao cubo resulta em 8 mais 12p mais 6p ao quadrado mais p ao cubo. Esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, clica no botãozinho do like aí, deixa o teu curtir, se inscreve no nosso canal se ainda não está inscrito, ativando as notificações para fortalecer o nosso trabalho aí e nos incentivar a trazer mais conteúdo como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.